Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Os Planos Espirituais Primeiro. Primeiro é porque veio da luz. Quando nos poemas falam, eles estão falando assim, que não pode ser anunciado, pois Parzival veio primeiro. E nós sabemos que todas as promessas que foram feitas pela luz foram cumpridas. E Parzival peregrinou pela criação, fortalecendo a luz e possibilitou também o maniatamento de Lúcifer. Então ele manietou Lúcifer. Através desse manietamento, ficou fácil assim de cada espírito humano no processo do seu desenvolvimento fazer a opção. Através da acomodação, nós sempre achamos assim que nós teremos uma oportunidade. Então a gente vai observando assim que, como na criação todas as coisas são repetição, o funcionário ele acha que ele pode ter um comportamento qualquer, que ele sempre vai ter uma oportunidade. A criança na escola é o mesmo procedimento. E os pais que são equilibrados sabem que aquela criança não pode ter um comportamento qualquer. Procura ir tendo um acompanhamento com aquela criança, ele procura ir tendo uma orientação para aquela criança ter a capacidade de assimilar aquelas informações, de ter um comportamento que possibilita que ele continue naquele ambiente. Na criação, o espírito humano teria que estar fazendo o mesmo trabalho, de ir observando assim que nós não podemos nos acomodarmos e que a diferença de um espírito humano do outro é como ele assimila as informações. Quando se fala que uma pessoa é evoluída, está falando-se de como a pessoa comporta-se, de como ela apresenta-se, qual é o conhecimento que ela tem das leis do Criador. Então, a diferença de um espírito humano para o outro é como ele dedicou-se para viver na criação. As referências que os poemas trouxeram, como aqueles poetas não tiveram a compreensão da grandiosidade que eles receberam pela dedicação que tiveram, sempre procuraram trazer para uma linguagem que tenha uma compreensão. Vamos vendo assim que se a pessoa não conhece direito o idioma, faz uma referência como se estivesse trazendo para o plano da matéria grosseira. As referências que fala que Parzival é como se fosse assim um tolo, não é um tolo, é um portal puro. Através do idioma, a pessoa precisa de ter esta compreensão, de compreender direito os artigos, os adjetivos, para que a tradução fique correta. Quando fala de Parzival, está falando-se de um portal puro, que é esta condição que na luz tem que ter a pureza, tem que ter a grandiosidade. Do jeito que nós vemos na matéria grosseira as graduações, isso é bem simples e muito importante. A gente vai observando numa construção. Todo o material daquela construção tem muita importância, mas cada material tem que estar no lugar que ele tem a competência de ficar naquele lugar. Nos traçados, na condição de juntar os materiais, cada material tem que estar na quantidade certa. Para compreendermos os ensinos, nós temos que fazer esse trabalho também, de compreender primeiro o grau que nós nos encontramos dessa manifestação, de nós nos encontrarmos numa condição que o próprio tem que perceber, ele tem que ter a possibilidade de começar a caminhar, ter esse desenvolvimento. No poema fala-se que Parzival percorreu todo o universo e percorreu realmente. E ele, onde houve decadência, apresentou-se e tirou o decadente e colocou outro em seu lugar.
Temos que lembrarmos assim, que nós temos que fazer esforço de ocupar o lugar que nós nos encontramos. E o espírito humano tem que lembrar que as oportunidades sempre tiveram. E para uma pessoa voltar a ter uma oportunidade, ela tem que ter dentro dela uma mudança verdadeira. A gente vai observando assim que se um pai tem um costume, ele vai ver esse mesmo costume repetindo nos filhos. E se o costume é prejudicial, ele ficou preso a esses filhos porque ele não melhorou e possibilitou que os seus descendentes entrassem em decadência. E nós sabemos assim que dentro de nós não tem norma de tempo e de espaço. Uma pessoa tem a possibilidade de ver quando ela se encontrava no período de formação. E se ela tem uma condição dentro dela, ela vai confirmando assim que ela vê a sua vida toda. Isso quer dizer que o terceiro mandamento é esta condição bem importante, que a pessoa tem a oportunidade de um dia por semana de fazer uma reflexão como ela se encontra na vida. Então a diferença é esta, é como a pessoa vai recebendo os auxílios para ela conviver com o anterior. Porque muitas vezes a pessoa teve um ontem que ela não ficou satisfeita, mas ela tem que conviver com aquele ontem para ela poder fazer o resgate daquela condição que ela teve que vivenciar, ou como opressora ou como sendo oprimida. Não tem importância. Tem que ter a condição interna de fazer esse resgate. E o terceiro mandamento ele é bem importante, porque quando fala-se que a pessoa tem o costume de frequentar templos, igrejas, então ela está sabendo que aquele dia é chamado um dia de devoção. A pessoa tem que ter o conhecimento da palavra, porque a significação desta palavra, devoção, quer dizer assim, lembrar de Deus, prescrutar sua vontade, ver se está caminhando na vontade que Deus instituiu na criação. Essa é uma grande escala, mas numa escala pequena, um pai que é atencioso, uma mãe que é atenciosa, ele tem que ir verificando se o filho está caminhando de acordo que vai dar bons frutos. Quer dizer, se o filho colabora no ambiente da moradia, se ele não tumulta, se ele está caminhando de acordo com as informações e instruções do ambiente escolar, se ele tem a condição de representá-lo. O pai recebeu um convite de trabalho ou de uma comemoração e esse pai não tem a condição de ir devido ao seu tempo de trabalho, a sua vida naquele período que está realizando aquele convite. E o filho apresenta-se qualificado para representá-lo. Então, o jeito que um pai está formando os filhos é para esta condição, para que ele o represente. Nos encontramos na criação para essa mesma finalidade, representar o Criador na nossa vida diária, ter o conhecimento das leis que ele instituiu. No poema fala-se que Parzival foi anunciado. Ele não pode ter sido anunciado, pois ele foi o primeiro. Sendo o primeiro, a criação surgiu através dele. Faça-se a luz. Nas referências desse ensino é bem importante, porque os anciãos se encontravam no divino e com o anseio dos anciãos, devido à energia que se encontrava em formação, eles tinham vontade que houvesse uma expansão. Deus atendeu a este pedido, mas para que as irradiações da luz pudessem sair dos portais e não voltar pela atração, então ele teve que fixar uma parte dele. E essa parte é a irradiação de Emmanuel. O envoltório desta irradiação inerteal é Parzival. São dois, mas na realidade são um, porque as irradiações é uma só. Através da irradiação de Parzival, pôde surgir os primordialmente criados. Distanciando, surgiu os criados, já feitos, já formados.
E através do distanciamento pôde surgir então os desenvolvidos, que é o espírito humano. Através do comportamento que Lúcifer teve, porque Lúcifer foi enviado como um auxiliador. E com o distanciamento da luz, em vez de auxiliar, ele colocou que a pessoa poderia caminhar de qualquer maneira. E nós sabemos assim que quando uma pessoa caminha num fiel, é muito difícil para ela. As influências fez com que aqueles que se encontravam nos pontos de auxílios recebessem a influência de Lúcifer. Então, através da promessa feita do Criador, Parzival percorreu o universo, tirou aqueles que se encontravam enfraquecidos por ter seguido as acomodações de Lúcifer. Nós sabemos assim que na criação tudo é movimento. Observando o nosso corpo físico, quando a pessoa faz os movimentos de acordo daquilo que ela precisa, não podemos fazer movimentos que não tenham finalidade. Mas quando os movimentos são feitos de acordo com as finalidades, então aquele corpo físico fica qualificado. Quando faz os movimentos, facilita o trabalho do coração. Então as partes mais difíceis de serem alimentadas com os movimentos possibilita que aquelas células fiquem alimentadas. Temos essa referência assim do movimento. A acomodação traz a estagnação. Aqueles que se encontravam nos pontos de importância, nas cópias do templo do Santo Grau, que acomodaram, então eles foram retirados. E nós sabemos assim que a acomodação é bem interessante. A gente pode observar assim, num dia frio, quando faz um preparado, que esse preparado tem muita gordura, à medida em que ele vai esfriando, vai ficando as gorduras na borda. Na criação é a mesma coisa. A acomodação vai tendo um esfriamento, vai tendo uma estagnação. Numa outra escala, a gente vai observando os funcionários. Numa empresa, aqueles funcionários que vão ficando acomodados, então vai estagnando aquele setor de trabalho, não tem um andamento. E as pessoas que precisam da produtividade daquele setor, eles não dão continuidade porque eles não receberam a base para ter o andamento das funções. A acomodação do espírito humano de não querer conhecer os ensinos vai fazendo com que ele fica estagnado. E no reino do milênio, um espírito humano que se encontra estagnado, que não soube usar direito do seu corpo, das informações, das instruções que o livro Na Luz da Verdade trouxe, não farão parte da época do reino do milênio. Porque nesta época a pessoa tem de encontrar-se preparado. E essa preparação a gente sabe que não é somente na condição de encontrar-se com um corpo físico qualificado. Tem que encontrar-se com uma condição interna de segurança. Porque tem o tempo. E isso é uma condição física e verdadeira. Todas as coisas na criação têm um tempo. Uma criança, ela faz os exames escolares para ver como ela se encontra no andamento dias depois que o professor dá o resultado. Aquele agricultor que encontra-se naquela condição de colocar a semente na terra, um tempo depois que aquelas sementes vão apresentar a qualidade que ele precisa para confirmação se desenvolveram, se vai ter o cultivo daquilo que foi semeado e um tempo maior ainda para fazer a colheita daquilo que foi semeado. Temos que ter esta condição bem importante, porque não é somente com o corpo físico que a pessoa vai poder entrar no reino do milênio. É como ela se encontra com ela mesma. E nós sabemos assim que a pessoa tem que ter uma qualidade interna de conviver com ela. E uma pessoa, para ela ter esta qualidade, ela tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade. Porque existe o tempo de espera. A pessoa tem que ter tido o movimento, mas depois ela tem que ter também o tempo de espera.
E o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição da pessoa apresentar-se segura com ela mesma toda a época da sua existência. Os planos espíritos primordiais primeiro. Parcival veio de cima. Ele não foi anunciado. Através dele é que pôde surgir a criação. Primeiro surgiu os primordialmente criados, que já surgiram prontos. Depois surgiram os criados e posteriormente os desenvolvidos. Depois é que vem a matéria fina com as suas muitas graduações. Depois vem a matéria grosseira. Temos que compreender onde nós nos encontramos. Quando a pessoa está em um processo dentro dela de amadurecimento, não é somente amadurecer-se apresentando aquela função que ela tem no trabalho dela. O amadurecer é uma compreensão de observar os instintos que nós temos. E esses instintos não podem ficar numa parte oculta de nós. Uma pessoa fala assim que ela não se conhece, mas nós tínhamos que ter esse trabalho de nos conhecermos, de ir verificando como nós caminhamos e como nós estamos caminhando. Qual é o processo que estamos tendo para melhorar a nossa frequência? E uma frequência é a vida toda a pessoa trabalhando com ela mesma. Então a pessoa tem que desenvolver uma maneira de sempre ser durante a sua existência. Temos que ter um trabalho assim, que se a pessoa começa a percebê-la, de como ela se encontra, o alimento que ela está ingerindo, como ela alimenta-se, é um trabalho que não teríamos tempo para outras coisas, a não ser nos aprimoramentos de estudando o livro Na Luz da Verdade, de ir tendo as informações. E é bem importante assim, porque para todas as coisas na vida, as pessoas estão sempre fazendo relatos. Normalmente, para a vida espiritual da pessoa, a pessoa tem a facilidade de omitir. Quando ela fala do espiritual, ela está sempre fazendo uma referência de um lugar que ela frequentou. Mas o espiritual é como a pessoa posiciona na vida da sua qualidade, da qualidade daquilo que movimenta o seu corpo, daquilo que movimenta os seus pensamentos. Então é o espírito. Como é que nós estamos trabalhando para que o nosso espírito tenha material, para que ele possa viver na matéria grosseira e ter aquela condição muito importante de ter o impulso na época do desenlace do seu corpo de matéria grosseira, quando vencer o tempo. O valorizar o espiritual tem muita importância. Nós nos encontramos na matéria grosseira, não é num período somente da nossa época atual, da nossa existência. Nós nos encontramos na matéria grosseira há milhares de anos. O distanciamento das informações, das instruções, de acharmos assim que não tem importância, tem muita importância, porque a própria pessoa é que vai fazendo um trabalho com ela mesma, de qualificando-se. E nós sabemos assim que aquele funcionário que não trabalhou de acordo, que não harmonizou-se com ele, de enriquecer-se e enriquecer o ambiente em que ele tem de sobrevivência, se encontra estagnado. Então é aquela condição assim bem séria assim, que a parte do corpo de uma pessoa que se encontra paralisada, que não está tendo movimento, aquela parte vai tendo um enrijecimento. Aquele elemento naquela empresa, ele também vai tendo esse enrijecimento. Parcival, ele não foi anunciado porque ele é o primeiro. Ele peregrinou-se por todas as partes do universo, ele manietou Lúcifer, possibilitando assim que na Terra tivesse a condição de ter o reino do milênio. A luz fixou-se na Terra mais uma vez. A vez anterior foi com a vinda do Filho de Deus. Mas naquela época era suficiente a pessoa ter convicção, ter fé. Hoje a pessoa tem que ter o conhecimento. Então é nosso dever ter o conhecimento. É nosso dever sair da estagnação, de possibilitar que o nosso espiritual manifesta.
E é bom a gente ir observando assim que existem dois tipos de pessoas na Terra. Aquelas que estão sempre querendo subjugar aqueles que apresentam uma condição de possibilitar que o seu espírito manifesta. Quando uma pessoa tem o seu espírito manifestando, aquela pessoa conhece a natureza, conhece o tempo da chuva, ela conhece os ventos, faz uma adequação. E aqueles que não têm o conhecimento e que não têm boa vontade, eles estão sempre tendo facilidade de diminuir aqueles que apresentam a qualidade. Cada pessoa é que tem que fazer um trabalho assim. Então, nas referências assim dos lobos, dos cordeiros, é esta condição. Então a separação está acontecendo. Cabe a cada um ver como ele se encontra diante da separação, qual é o procedimento que ele está tendo, e de saber também que não existe assim um comércio com o Criador, de fazer uma troca, de achar que a pessoa vai ser qualificada, que ela agora vai ter uma compreensão. E é bem interessante, porque na nossa vida a gente vai observando assim, tudo que a pessoa quer, ela tem que fazer o movimento para ter. Pode ser um alimento, pode ser uma veste, pode ser um posicionamento com uma pessoa, uma instrução, uma maneira de ser. Mas para a vida posterior dela, depois que ela largar o corpo de matéria grosseira, ela não precisa de fazer nada e ela julga-se que ela será auxiliada. No comportamento de receber um auxílio, a pessoa tem que lembrar assim, que aquelas pessoas nobres, polidas, que sempre se esforçaram, também não tem como auxiliá-las, porque elas se esforçam, elas fazem um movimento, o jeito delas, outra pessoa não tem como falar, porque elas fazem o movimento. Na nossa vida interna, nós temos que ter essa dignidade também, de conhecer os ensinos, de saber assim que com o nosso conhecimento, o auxílio que vamos ter é como se fôssemos um aluno bem dedicado. Teremos um professor dedicado nos auxiliando. Mas se a pessoa não tem uma dedicação, não tem como ela ter também um professor dedicado, porque as suas irradiações não merecem a aproximação de um professor dedicado. Bem simples a vida, assim, que nós tínhamos que sermos cuidadosos, né? De pararmos. Quando fala parar, não é para a pessoa parar, acomodar-se, para que o corpo dela fique estagnado e partes do seu corpo começam a ter problema de gangrenar. O parar quer dizer assim, ver o que a pessoa está pensando, como ela sente, qual é o procedimento que ela precisa de ter para a fase seguinte da sua vida. E observando o que ela está fazendo. Se perguntarmos assim para todas as pessoas que de nosso conhecimento, ela está sempre querendo a maneira dela sobreviver e ela está sempre querendo a maneira de auxiliar os seus descendentes. A maneira que tínhamos que ter é como ter uma sabedoria para ter uma fala, um posicionamento, uma instrução, uma advertência, se for preciso. Não é somente as coisas materiais. As referências que nós temos estão sempre relacionadas assim, do jeito que nós somos, como nós queremos na matéria grosseira. A vida ela é bem simples e bem interessante, porque tínhamos que ter memória de como encontram-se os nossos ascendentes, de como encontram-se os nossos descendentes. E nós sabemos assim que um fruto não pode ser diferente daquela árvore que o possibilitou. Então nossos filhos não podem ser diferentes da nossa condição, da nossa maneira de ser, da nossa qualidade, do nosso empenho. Parcival veio de cima, ele não pôde ser anunciado porque ele é o primeiro. Seu núcleo inenteal, através de Parcival, surgiu os primordialmente criados. Depois surgiu os criados e posteriormente os desenvolvidos. A nossa pátria é o paraíso. O espírito humano já não vem da incandescência da luz branca de Deus. Ele já vem de uma condição de uma irradiação distanciada da luz.
Então essa irradiação, o espírito humano nunca vai poder tornar-se um branco incandescente. E a realização do espírito humano se encontra naquela condição no paraíso, onde ele apresenta a sua atuação. As referências que nós temos de como nós nos encontramos e que nós sempre estamos satisfeitos de como nós nos encontramos, se nós fizéssemos um trabalho de verificar como a Terra se encontrava há algumas décadas, nós vamos confirmando assim, a Terra se encontrava melhor, mais bonita. Nós vamos aceitando o feio. E a luz é uma coisa diferente, a gente observando assim pelas flores. A beleza das flores se encontram assim, pela diferença que cada uma tem. O espírito humano teria que fazer um trabalho assim, do jeito que ele encontra-se, a beleza que ele tem que apresentar. Não é de como ele está aparentando, mas de como ele se encontra irradiando. Saber que a luz cumpriu todas as promessas. Parzival peregrinou pelas todas as partes da criação, possibilitando a fixação da luz. Manietou Lúcifer e o espírito humano hoje se encontra sem as influências de Lúcifer. O trabalho assim que cada espírito humano tem é com ele mesmo, de ir observando o jeito que ele precisa de ter para ele ter a condição de encontrar-se posteriormente no paraíso. Então o esforço é esta condição de vermos como nós nos encontramos. Atuar de acordo com a luz é um trabalho individual. E cada pessoa tem que lembrar assim que o movimento que nós temos que ter é um movimento contínuo, possibilitando assim que o nosso corpo fique sadio e que se nós fizermos um movimento contínuo, nós não teremos tempo de ocuparmos com outros seres humanos, porque é da responsabilidade individual. E por nós nos encontrarmos dedicando conosco mesmo através das informações, das instruções, dos ensinos, nós também não temos tempo de tecer pensamentos sobre os nossos semelhantes. De saber que Parzival veio primeiro e que através das suas irradiações pôde surgir a criação. O espírito humano faz parte da criação e ele tem que lembrar qual é o procedimento que ele precisa de ter para harmonizar-se. Em todos os ambientes que nós nos encontramos na matéria grosseira, se a pessoa não se harmoniza, então ela é retirada daquele ambiente. Um aluno que não harmonizou-se no ambiente de escola com as responsabilidades que precisa de ter para frequentar aquele ambiente, se ele não harmonizou, ele é retirado. Nós, no nosso ambiente de trabalho, é a mesma coisa. No reino do milênio é esta condição muito importante. Se não nos encontrarmos com as informações e instruções que o Criador instituiu através do livro Na Luz da Verdade, nós não poderemos fazer parte daqueles que sobreviverão no juízo. A oportunidade é dada para todos. O trabalho é individual. Qual é o procedimento que a pessoa precisa de ter com ela mesma? Conhecer o livro Na Luz da Verdade e trazer as informações para dentro e melhorar as irradiações é um trabalho individual. No comportamento externo, a gente vai observando assim que um jovem ele recebe orientação décadas ou muitos e muitos anos. Depois, esse comportamento ele já tem que estar dentro dele impregnado. Agora, é da responsabilidade individual o procedimento que precisamos de ter para nos enquadrarmos com as informações e instruções do livro Na Luz da Verdade. Nos encontramos na criação para essa finalidade, representar o Criador na nossa vida diária, ter o conhecimento das leis que Ele instituiu.